Hoje a gente vai começar a tratar um negócio que é super importante no direito, acho que até mais importante que a teoria das pessoas, que é a questão do fato jurídico. Essa história do fato jurídico é um rolo danado, é a maior confusão que acaba acontecendo com, as, com as pessoas, um povo que tenta aplicar as coisas no direito. Porque dependendo da classificação do fato jurídico em que aquela história se encontra, que aquele acontecimento se encontra, o regramento dele vai ser diferente. Tá? A gente viu nas primeiras aulas que toda norma é composta de hipótese, preceito e sanção. E que na hipótese a gente tem uma descrição de um fato. Quando esse fato acontece no mundo, a gente vai ter a incidência da norma. Então vamos pegar um exemplo lá. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então você tem qual é a descrição do fato? Matar alguém. Quando uma pessoa mata a outra, esse fato é um fato jurídico. Tá? Na medida em que esse fato acontece, a norma incide e essa pessoa deverá ser condenada a cumprir uma pena de 6 a 20 anos. Isso acontece com absolutamente tudo. Essa, essa, esse exemplo que eu acabei de dar para vocês é um fato jurídico da espécie dos ilícitos penais. Cada tipo de fato jurídico ele vai ter, cada fato vai se encaixar num tipo e cada tipo vai ter uma regulamentação uma regulamentação específica, diferente aqui. Como é que a gente aplica esses fatos no direito? Né? Como é que a gente aplica o direito sobre os fatos? A gente nunca consegue ver o fato de verdade, né? A gente sempre vai ver os efeitos do fato, a gente sempre faz um caminho de volta. A gente deduz de determinado efeito que um tal fato aconteceu. Então pensa, por exemplo, você saiu na rua, começou a ficar molhado. Você tem um efeito que é ficar molhado e você vai atribuir isso a uma causa que é a chuva. Você viu um carro amassado, você vai ter deduzir que aquilo é porque aquele carro sofreu uma colisão, né? O fato é sempre deduzido de uma consequência, de um efeito. Eu sempre vou ver o efeito e vou tentar descobrir qual foi o fato que gerou esse efeito. O fato jurídico, ele sempre vai ter, de que ele é composto? Da ocorrência, do que a gente chama de suporte fático, quer dizer, daquela coisa que está prevista na norma, e da incidência na norma. Só o suporte fático sem a norma não faz com que o fato seja jurídico nunca. Então, tem fatos que são juridicamente, que a gente chama de fatos juridicamente irrelevantes. É, vamos começar a ver aqui esse primeiro gráfico para a gente dar uma olhada aqui em como é que isso funciona. Olha só. A gente tem, então, um fato qualquer, um acontecimento qualquer. A primeira coisa que a gente vai ter que definir é se esse fato ele é um fato jurídico, quer dizer, se ele tem correspondência numa norma abstrata qualquer, ou se ele é um fato não jurídico, se ele é juridicamente irrelevante. Existem fatos que são juridicamente irrelevantes, são aqueles fatos que estão na esfera daquilo que o ordenamento jurídico nem proíbe nem obriga. São os fatos permitidos. Eles não têm relevância jurídica na maioria das vezes. Só quando eles são, quando tem algum problema com eles. Mas, no geral, eles não têm relevância jurídica. Imagina, por exemplo, você pode dormir a hora que você quiser. Isso é juridicamente irrelevante. Tá? O fato, ele não é juridicamente relevante ou irrelevante naturalmente. Não vem de brinde essa relevância com ele. É preciso que a gente encontre correspondência desse fato numa norma abstrata, numa norma do ordenamento. Se a gente encontrar, ele é juridicamente relevante. Se a gente não encontrar, não é. Tá? Bom, uma vez que ele seja juridicamente relevante, a gente vai descobrir que existem fatos jurídicos naturais e atos. Todo ato depende da intervenção da vontade humana. Já o fato jurídico natural independe da intervenção dessa vontade humana. Não faz diferença se alguém se meteu nisso ou não, ele simplesmente acontece. Tá? Então, por exemplo, a chuva que a gente usava como exemplo antes.
Imagina uma chuva dessas que dá aqui em Manaus, que ela alaga um carro, ou alaga uma casa, uma propriedade. Você vai ter um fato jurídico natural, tem consequências jurídicas, se você tiver seguro, alguma coisa assim, independe da vontade do ser humano, independe do ser humano querer ou não. Agora vamos imaginar uma outra situação. Você vai fazer um contrato de compra e venda de alguma coisa. Você vai fazer um contrato de plano de saúde agora que a gente está falando de tanto de doença, de pandemia. Você vai contratar um plano de saúde. Isso é um ato que depende da sua vontade e da vontade do outro lado. Primeiro exemplo que a gente falou aqui do homicídio, né, do cara que matou o outro. É um ato antijurídico, que ele é contrário ao direito, mas depende da vontade. Você não mata ninguém sem vontade. No direito não existe sem querer. Tá? Ou você faz as coisas com intenção, ou você faz as coisas porque você foi negligente, imprudente ou imperito. Não tem. Você devia prestar mais atenção, devia ter mais perícia para fazer aquilo, ou devia ter mais cuidado. Então, não existe sem querer no ordenamento jurídico. Tá? Vamos pensar no seguinte: os fatos jurídicos naturais, a gente também divide eles em ordinários e extraordinários. Tá? Fato jurídico ordinário é aquele que é previsível, corriqueiro. Nascimento, morte, passagem do tempo. Tá? O extraordinário, ele é imprevisível e é inevitável. Enchente, terremoto, inundação. Os fatos jurídicos naturais, algumas coisas às vezes compõem o suporte fático das normas, mas em geral é para isentar a gente de alguma coisa, para isentar a gente de alguma responsabilidade ou para permitir a alteração de alguma relação jurídica que já esteja posta. Os fatos extraordinários a gente divide em caso fortuito, força maior e fato de terceiro. Essa divisão é bem importante, vocês vão encontrar elas por aí. Então, por exemplo, imagina assim, um assalto num ônibus. Um assalto num ônibus. A empresa de ônibus, ela tem obrigação de pegar o passageiro inteirinho, sem problema, e entregar ele no seu destino inteirinho, sem problema. Um assalto é um fato jurídico que não depende da pessoa, depende de um terceiro, é um fato de terceiro, que está invadindo a esfera de uma relação jurídica entre duas pessoas, entre o passageiro e a empresa de ônibus. Ele é, como a gente viu, esse assalto extraordinário, ele é imprevisível e inevitável. Essa questão é muito bacana, porque nas regiões em que tem assalto corriqueiramente nos ônibus, nos transportes coletivos, feito no Rio de Janeiro, já houve uma grande discussão na justiça se de fato esse assalto é um fato imprevisível e inevitável. Então as empresas de ônibus foram obrigadas, para não ter que indenizar os passageiros, a tomar todas as medidas possíveis para evitar que esse fato aconteça. Tá? Então os ônibus do Rio hoje têm câmeras, tem uma porção de aparatos de segurança que numa cidade normal, em que a violência não é tão grande, isso não é necessário, porque o assalto deixou de ser imprevisível. Vamos pegar um outro exemplo. Imagine, ou não sei se vocês não lembram, não sei se vocês vão lembrar disso. Teve no Brasil há um tempo atrás um caos aéreo, uma greve de controladores de voo. Todas as empresas aéreas atrasaram seus voos, tiveram voos cancelados, pessoas que perderam viagem, hotel, negócio. Né? Quando isso aconteceu, as empresas aéreas disseram: olha, eu não posso ter que indenizar ninguém, porque isso é um fato de terceiro, alheio à minha vontade. A gente vai ver depois que essa desculpa não deu certo, por conta do tipo de responsabilidade das empresas aéreas. Mas eles tentaram aplicar essa. Tá? E aí a gente tem também o caso fortuito e a força maior. Vamos ver como é que funciona, qual é a diferença de um para o outro. Caso fortuito é um acontecimento imprevisível decorrente do risco da atividade. Se divide aí em fortuito interno e fortuito externo. O que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, um avião. O avião está lá voando e acontece um acidente que entra uma ave na turbina. Aconteceu isso hoje lá em Guarulhos. O avião teve que fazer um pouso de emergência porque entrou um urubu na turbina.
é uma das piores coisas do mundo, eu tenho que dizer para vocês. Eu já tive num avião que entrou um urubu na turbina. É uma sensação horrorosa. Você jura que o troço vai cair. Isso é um caso fortuito, porque ele só acontece porque o cara estava voando com o avião. Não tem como você acontecer isso, por exemplo, com um carro. Não vai entrar um urubu na turbina de um carro que vai causar um acidente. Porque carro não tem turbina, não voa, isso não vai acontecer. Tá? Esse fortuito é externo. Ele só acontece por conta da atividade. Né? Porque o caso fortuito é interno e externo. O evento externo é aquele que só acontece por conta da atividade. O urubu está do lado de fora, é externo, não teve jeito. Tá? Força maior já é diferente. É a força estranha da atividade que você está desenvolvendo. Não tem nada a ver, ela acontece com todo mundo. Acontece com o avião, acontece com qualquer pessoa. É a tempestade, por exemplo. Uma tempestade que alaga a cidade inteira, que fecha o aeroporto, é uma hipótese de força maior. Ela vai acontecer com absolutamente todo mundo. Me conta o seguinte, essa pandemia aí se encaixa onde? Hein? O que vocês acham? Nossa pandemia se encaixa em que lugar? É caso fortuito, é força maior? Não arriscam, não? Eu acho que. Ixi, agora pegou. Eu acho que é caso fortuito, professor. Não, é Eu força acho que é maior, né? força maior. Ela atinge todo mundo, não dependendo da atividade. É, Pegou todo mundo de uma ponta a outra. É força maior. Tá? Não Até tem. porque é força da natureza também, né? No caso fortuito até pode ser, mas é uma força da natureza que só acontece com aquela atividade. Então, por exemplo, o avião está voando, cai um raio em cima do avião, só caiu o raio porque ele estava voando. Então, depende da atividade. A força maior ela acontece com todo mundo, independentemente da atividade. Tá? A nossa pandemia é praticamente, tipicamente, força maior. Por que isso é importante, da gente saber essa diferença? Existem certos contratos em que o contratante é obrigado a indenizar por não cumprir o contrato. Não importa se ele tem culpa ou não tem, que é o caso do contrato de transporte. Tá? No caso fortuito, ele é obrigado a indenizar. Então, a empresa aérea, por exemplo, que atrasou o voo porque um urubu entrou na turbina, porque caiu um raio no avião, ela vai ter que indenizar o passageiro. Mas a empresa aérea que não conseguiu decolar por conta da força maior da pandemia, por exemplo, ela não tem que indenizar ninguém. Tá? Então, essa diferença ela é muito importante no momento da indenização, da recomposição eventual dos danos decorrentes dos contratos, das Ou relações que não jurídicas que a gente conseguiu, estabelece. ou que não conseguiu decolar a companhia devido a um mau tempo, a uma Isso, tempestade. exatamente. Força maior ela não tem que indenizar, caso fortuito tem. Tá? Isso no caso do que a gente chama de responsabilidade objetiva, que é essa que independe da ação daquele agente. No Brasil, as companhias aéreas, as empresas de ônibus, o transporte em geral, têm responsabilidade objetiva, vai independer de qualquer fato. Né? Então, nesses casos, ele só não responde em casos de força maior. Vocês já viram na imprensa que está acontecendo um negócio muito interessante, interessante não, na verdade, muito triste, uma grande sacanagem, com relação aos seguros de vida com os mortos pela Covid-19? Não vi, não, professor, Não, diga olha aí. só. Os seguros de vida têm uma cláusula que eles dizem que eles não pagam em caso de força, de eventos de força maior, tais como pandemias. Então, se o sujeito for morrer e no atestado de óbito tiver dizendo que ele morreu de Covid, muitos seguros de vida não pagam. Mas isso aí, acho que são só alguns seguros de vida, né, professor? Mas A pessoa muitos, tem que prestar muitos, atenção nisso, porque tem que seguro de prestar vida tem tudo atenção. a ver com força maior. Pois é. Na verdade, o seguro ele está deixando de segurar aquilo que ele foi feito para segurar, né? Então, Né? Então, eles têm lá escrito, em caso de pandemias, a gente não paga. Então, tem uma briga danada, porque você vê, às vezes, muita gente não querendo que seja o cara tenha morrido de Covid, quer que tenha morrido de outra coisa qualquer. Problema no rim e tal, para poder receber o seguro.
Professor, aquele avião com aquela seleção, Ah, sim. futebol, que o piloto sabia que estava com pouco combustível e Aquilo mesmo foi assim pura assumiu o risco. negligência. Aí entra onde aqui, caso Não fortuito entra. ou fato de terceiro? Não entra, na Não entra. verdade, nenhum Negligência mesmo. deles. Entra no ato ilícito civil. Porque, na verdade, o piloto foi Porque aqui é só negligente. extraordinário, né? O piloto foi negligente. É um ilícito civil. A gente vai ver um ato jurídico, não é um fato da natureza. Seria um fato da natureza se tivesse caído um raio no avião, se tivesse entrado um urubu na turbina. Ali o piloto deliberadamente colocou pouca gasolina no avião, Sei. achando que ia Professor, economizar. e se já foi comprovado que ele foi negligente, ele morreu, tá? Todo mundo morreu. Quem se responsabilizou? A Ninguém se companhia aérea, responsabiliza. né? A companhia aérea tem que se responsabilizar e toda companhia aérea é obrigada a ter seguro. Não pode decolar o avião sem ter seguro. Então, no mínimo, alguma coisa do seguro se recebe. O que acaba acontecendo é que essas demandas demoram anos, né? Por exemplo, vocês devem ter visto, ouvido falar, pelo menos, do caso da TAM, do avião que passou direto pelo aeroporto de Congonhas e se explodiu do outro lado. Até hoje tem ação na justiça daquilo. Até hoje. Aonde a TAM ela não discute a responsabilidade dela, não. O que ela discute é o valor que o povo quer. Quanto é que ela vai pagar, quanto é que ela não vai. Porque a responsabilidade dela ali é objetiva. Aquilo ali foi uma falha É mecânica e humana. igual do Flamengo, né? Do Igual centro do de treinamento Flamengo. do Flamengo. Igual do Flamengo, dos contêineres do Flamengo, da história de Brumadinho, de Mariana. Eles ficam eternamente discutindo os valores, porque essas empresas, na verdade, querem pagar muito pouco. Elas aplicam, tentam fazer o que a gente chama no direito do trabalho de chantagem com a miséria. Elas oferecem pouquinho dinheiro porque elas sabem que as demandas judiciais demoram demais e que as pessoas, em geral, estão precisando de dinheiro naquele momento. Então, elas oferecem uma mixaria para se livrar da maioria das indenizações e só ficar discutindo as maiores com o passar do tempo. Acabam pagando menos do que se deve. Tá? Mas nesses dois casos, no caso lá do avião da Chapecoense e do avião da TAM, não foi nem caso fortuito, nem força maior, nem nada disso. Foi negligência mesmo, foi ilícito civil que a gente vai ver em seguida o que é, como é que funciona. Quando você tem esses casos fortuitos, quando você tem a força maior acontecendo do jeito que a gente tem agora com a pandemia da Covid-19, é legítimo que você procure repactuar todos os seus contratos, né? Porque os contratos, todo e qualquer contrato que você faz, ele vale se preservadas as condições da sua assinatura, as condições de fato da sua assinatura. Variando demais essas condições de fato da assinatura, você pode rever as cláusulas contratuais. É o que a gente chama de teoria da imprevisão, que vocês vão estudar um dia. Tá? Como é que essa teoria da imprevisão funciona. Bom, o fato jurídico natural, então, ele vai ter esse impacto. São coisas que a gente não controla, são forças da natureza ou são fatos de terceiro que impactam direto numa relação jurídica estabelecida. E esses fatos eles são juridicamente relevantes e eles independem da intervenção humana. O que a gente tem depois, como contraposição a isso, que a gente viu aqui em cima, como outro lado dessa história, são os atos. Né? Então, a gente tem um fato jurídico, ele pode ser um fato jurídico natural ou pode ser um ato. Tá? Esse ato, que a gente chama de ato jurídico em sentido amplo, de ato simplesmente, ele é a conduta humana exteriorizada. Toda vez que você faz alguma coisa, que você tem alguma intenção ou não, né? Toda vez que você produz um efeito jurídico por conta da sua vontade, independentemente da sua intenção, você vai ter um ato regulado pelo direito. Então, veja você o seguinte: a paternidade é um fato ou é um ato, gente? Ser pai é um fato ou é um ato? Hein? Fato ou ato? Paternidade, me conta aí. É um ato. É um ato. Já o nascimento é um fato. Né? Porque o nascimento você não tem como evitar, independe da vontade, vai nascer. Agora, a paternidade é um ato.
você praticou teve determinada vontade, com essa vontade você, se não quis assumir, não quis ter aquele resultado, você, no mínimo, assumiu o risco de produzir aquele resultado. Você assumiu o risco de que aquilo pudesse vir a acontecer. Então, o ato é toda a vontade humana que produz uma consequência jurídica. A gente diz que esse ato é jurídico em sentido amplo quando ele corresponde ao valor que está previsto ali no preceito da norma. E a gente diz que ele é antijurídico em sentido lato quando ele contraria o que está previsto no preceito da norma. Então, a gente diz lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A hipótese é matar alguém, o preceito é não, você não deve. Então, se você mata alguém, você pratica um ato antijurídico. Fazer um contrato qualquer com alguém, está previsto no ordenamento? Você pode, um contrato de locação, uma coisa qualquer, pode. Então, você vai ter um ato jurídico em sentido amplo, porque você tem o direito de fazer aquilo está de acordo com a previsão do ordenamento. Mestre. Oi, boa noite. Uma dúvida, desculpa. Naquele artigo lá, o 121, matar alguém, na verdade, ele não diz que você não deve matar, né? Você diz que aquela sua consequência, aquele seu ato vai ter uma determinada consequência, né? Olha só, de todo texto legal, você tira 2 normas, pelo menos, né? O texto e norma vão ser coisas diferentes. Então, eu tiro 2 normas do texto. Uma norma que é dirigida ao cidadão, que ele diz assim, ó, você não deve matar os outros, senão você vai ficar de 6 a 20 anos em cana, né? Essa norma está dirigida ao cidadão, né? O primeiro destinatário. E você tem uma norma dirigida ao aplicador do direito, que é o juiz, que é essa que você está dizendo aí. Diz, olha, matou, tá, não matou, está matado. Você, juiz, agora vai ter que aplicar uma pena de 6 a 20 anos. É interessante a gente sacar essa diferença entre texto e norma, porque o texto nunca é exposto nessa lógica de hipótese, preceito e sanção. A gente sempre vai ter que fazer um exercício interpretativo para tirar do texto as normas que estão nele contidas, que são no mínimo 2. Uma dirigida ao cidadão, outra dirigida ao aplicador, o juiz, o administrador, quem quer que seja. Tá? Então, essa norma que você está falando aí, que não proíbe, é dirigida ao administrador. Ao cidadão, o ordenamento não quer que você mate ninguém. O preceito é negativo. Te atribui uma consequência desagradável se você assim agir. Entendi, professor. Obrigado. Então, a gente vai ter um ato jurídico ou antijurídico se ele estiver de acordo ou se ele for contrário ao preceito estabelecido na nossa norma. Tá? Então, você pega lá, bater com o carro, causar um prejuízo para o outro batendo com o carro. O nosso Código Civil diz que aquele que causar prejuízo ao outro tem o dever de indenizar. Então, a hipótese, causar prejuízo ao outro. O preceito, você não deve fazer. Se você fizer, você vai ter que indenizar. É o causar prejuízo aos outros, então é um ato antijurídico em sentido lato. Ser pai, você pode ser pai, você pode ter filhos, não tem sanção nenhuma nisso. Tem uma porção de obrigações, uma porção de apurrinhações que você vai ter depois. Mas sanção não tem. Então, a gente diz que isso é um ato jurídico em sentido amplo. Casar, você pode casar, é um ato jurídico em sentido amplo. Você pode fazer um contrato que você quiser com quem você quiser. São atos jurídicos em sentido amplo ou em sentido lato. Tá? Esses atos em sentido amplo, que a gente chama sentido lato, eles vão se subdividir. Tá? Vão se subdividir em atos ilícitos e antijurídicos e em atos jurídicos e negócios jurídicos. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no ato antijurídico. O ato antijurídico em sentido amplo é aquele que importa sempre na violação de um dever jurídico. Lembra que a gente viu lá no início que a todo direito corresponde um dever. Então, se a companhia de energia tem direito de receber a conta, vocês têm o dever, ou nós temos o dever, de pagar. Se eu não pago na data, eu estou violando o direito da companhia de energia. Então, eu estou praticando um ato antijurídico em sentido amplo.
Presta atenção que ato antijurídico e crime não é a mesma coisa. Todo crime é antijurídico, mas nem todo antijurídico será crime. Você esquecer de pagar a sua conta no dia não é crime, mas é ato antijurídico. Porque ato antijurídico você vai ser sancionado, você vai ter uma sanção, que é a multa. É a multa estabelecida pelo não pagamento da conta no dia. Toda vez que você descumpre um dever jurídico qualquer que seja, você está praticando um ato antijurídico e será sancionado pela prática desse ato antijurídico de uma forma ou de outra. Tá? A sanção ela se divide em duas formas. Né? Você tem a sanção privada e a sanção pública. A sanção privada, que é destinada aos particulares, ela sempre vai impor uma reparação e uma compensação. A sanção pública, o interesse público da sanção, é servido que a gente chama de prevenção geral e prevenção especial. Por que eu julgo e prendo quem pratica um crime? Porque eu quero me vingar do cara? Não, não tem o menor sentido isso. Eu julgo e prendo quem pratica um crime porque eu não quero que aquele cara faça aquilo de novo e eu quero que ele sirva de exemplo para que outras pessoas também não o façam. É o que a gente chama de prevenção geral e prevenção especial. Eu não quero que ninguém cometa aquele crime, que aquele sujeito, portanto, sirva de exemplo, e eu não quero que ele repita aquele crime. Tá? A gente não pode confundir direito com vingança. São coisas diferentes. Tá? Nem sei se a vingança é legítima ou se não é, mas a gente não pode confundir a aplicação do direito, principalmente do direito penal, com uma espécie de vingança institucionalizada. Não dá para a gente fazer isso. Tá? Não é essa a ideia do direito. O direito sempre olha para frente, a justiça sempre olha. O direito sempre olha para frente, a vingança sempre olha para trás. A vingança quer retribuir aquilo que alguém fez de errado, quer que ela pague. A justiça não quer que ninguém pague nada. A justiça quer que aquela pessoa não cometa de novo e que ela sirva de exemplo para que outras não venham a cometer aquele mesmo ilícito. A ideia da justiça é prospectiva, né? É prospectar um comportamento para diante, nunca ter algum tipo de vingança para o sujeito que cometeu aquele comportamento, que acabou de cometer aquele comportamento reprovável. Né? Vejam a outra coisa que é muito interessante, que a gente não pode nunca perder de vista nesse aspecto. Não adianta a gente eliminar todos os criminosos do mundo. A gente não vai eliminar o crime desse jeito. Não adianta a gente pegar e matar todo mundo, que não vai resolver. Do mesmo jeito que não resolve a gente matar todos os pobres, não resolve a pobreza. Né? Então, a justiça, o direito, ele tem que tentar resolver o problema e não fingir que ele não existe. E ele tenta resolver o problema com essas sanções aqui. É a melhor forma? Não sei. A gente podia ter outro tipo de sanção, ter outra história. Não sei. A sanção privada, ela sempre já tem o mesmo objeto, mas ela sempre vem através de uma reparação ou de uma compensação. A sanção privada sempre é grana, sempre é grana. Existem reparações e compensações que são pré-tarifadas, que estão estabelecidas já na lei. Então, a conta de luz ela tem uma multa, está prevista lá. Você praticou o ato antijurídico de não pagar a conta no dia, o que vai acontecer contigo? Você vai ter que pagar uma determinada multa. Se você passar um tempo X sem pagar essa conta de luz, o contratante, o contratado, que é a companhia de energia elétrica, não precisa te prestar o serviço mais. Tá? Se você faz um contrato com alguém, que você tem que pagar uma parcela mensal em troca de um serviço, e esse pagamento não é feito, você não precisa prestar o serviço mais. É o que a gente chama de exceção do trato não cumprido. Eu não posso acabar com qualquer contrato se o outro lado, que tinha que cumprir a parte dele, não cumpre. Tá? Pensa nisso aí em geral. Imagina, todo mundo aqui trabalha. Imagina se vocês pararem de receber o salário.
não tem como ninguém obrigar vocês a continuarem trabalhando sem receber. Né? Não dá. Você não tem a contraprestação. Da mesma forma que se vocês não trabalharem, vocês não podem obrigar ninguém a pagar vocês. Todos esses contratos eles são de mão dupla. Se um lado não cumpre a sua parte, o outro lado não é obrigado a cumprir. Existem algumas formas de reparação pré-tarifada no direito brasileiro que são muito cruéis. São muito cruéis aos meus olhos. Então, no direito a gente segue, mas elas são muito cruéis. Vocês já pararam para pensar como é que funciona a história do adicional de periculosidade, de insalubridade? Tanto que isso é de alguma forma cruel. O adicional de insalubridade é um adicional por mês que você recebe para trabalhar em condições terríveis. Então, o adicional de insalubridade você recebe para trabalhar em condições insalubres, que vão acabar deteriorando a sua saúde. O adicional de periculosidade em condições perigosas. Então, a gente diz que a periculosidade mata de uma vez, a insalubridade mata aos poucos. Tá? Agora, você imagina o seguinte, a pessoa trabalha lá numa condição insalubre ou perigosa, morre por conta disso. Ela não tem direito a nenhum tipo de reparação mais, porque ela recebeu em forma de adicional. Isso é terrível. Professor, Oi? isso acontece muito com quem trabalha em presídio, né? Com quem trabalha em presídio, com quem trabalha em posto de gasolina. Preso, né? Isso. O próprio preso, acho que às vezes ele deve entrar com esse tipo não é denúncia, né, o termo, mas ele alega essa insalubridade, né? Isso. É porque é insalubre. Não, você imagina o agente penitenciário que trabalha no lixo que é o presídio. Né? Se alguém já foi num presídio. Se não foi, vai conhecer para ver como é que funciona. Você trabalha numa condição horrorosa, recebe um adicional para isso. Se você adoeceu, se você for morto, você não tem direito a nada. Uma das coisas mais cruéis, que já foi até matéria de jornal, é o pessoal que trabalha em mina de carvão, né? Que eles adquirem uma doença muito esquisita, que chama pneumoconiose, é um troço que o pulmão vai endurecendo e o cara acaba que morre sufocado. E ele recebe um adicional de insalubridade para trabalhar lá, que sei lá, 20% do salário mínimo, uma mixaria. E no fim ele não tem direito, a família não tem direito a mais nada, ele não tem direito a mais nada, porque ele já recebeu esse adicional. Você comprou o pulmão do cara por 200 pratas por mês. Mas, enfim, são reparações e compensações que são pré-tarifadas no nosso direito. A mesma coisa. O pessoal de radiologia recebe isso também? Recebe insalubridade. Aí você vai ter o pessoal da segurança, que recebe periculosidade. Porque a atividade perigosa é a que mata de uma vez, a insalubre é a que mata devagarinho. Então, toda vez que matar devagar, a gente está frente à insalubridade. Toda vez que a gente matar de uma vez só, a gente está frente à periculosidade. Bom, então a gente sempre vai ter que dar um jeito de consertar essa história do nosso dano. A gente vai ter sempre a sanção ser composta de alguma maneira. A gente diz que o ato jurídico... Oi? Não, eu estava comentando que eu acho que aqui em casa eu devia receber os dois, né? Você devia receber os dois, né? Você tem o risco de morrer de uma vez devagarinho. Todo marido, cara, tinha que receber isso de uma vez. Não tem que receber os dois acumulativamente. Mas tome vergonha, vocês dois. Agora minha esposa está cometendo um outro crime, que é reduzir alguém à condição análoga de um escravo. Depois que você está em casa, você faz tudo, lava a louça, varre casa, é uma desgraça. Não, me livre, tem que ter um adicional para isso também. Mas, enfim, gente, vamos lá para o nosso ato jurídico. O ato jurídico é aquele ato lícito que gera consequências previstas pelo ordenamento. Ainda que ele não seja
desejados pelo autor, muitas vezes, eles têm os efeitos que vão ter lá as suas consequências. Vamos ver como é que funciona a subdivisão desse troço. O ato jurídico em sentido lato se divide em ato jurídico em sentido estrito e negócio jurídico. E o ato antijurídico em sentido lato vai se dividir em ato antijurídico em sentido estrito e ato ilícito. Essas coisas elas são distintas, tá? O ato jurídico se distingue do negócio jurídico, o ato jurídico em sentido estrito se distingue do negócio, porque no negócio você tem o poder de estabelecer todas as consequências dos seus atos. Então, por exemplo, vamos imaginar um contrato de locação. O contrato de locação que eu fiz com a proprietária aqui do apartamento em que eu moro. Nós não só estabelecemos que a gente queria fazer o contrato, a gente estava a fim de contratar, ela queria alugar e eu queria alugar dela, como a gente estabeleceu as condições, o preço, o prazo, a garantia. Então, isso é tipicamente um negócio jurídico, onde a gente estabelece todas as condições daquele ato jurídico em sentido lato. No ato jurídico em sentido estrito, eu só digo o que eu quero, eu só digo assim, quero, sim, ou não, não quero. Todas as consequências estão estabelecidas na lei. Tá? Então, os atos processuais, os atos que acontecem dentro de um processo, eles são atos jurídicos em sentido estrito, porque todas as consequências da maioria deles estão previstas na lei. O casamento é um ato jurídico em sentido estrito. Você, por exemplo, não pode casar sem sogra, você não pode casar a prazo determinado, ou só vai durar 4 anos sem direito à renovação. Você não pode... enfim, uma vez que você disse que você quer casar, todas as consequências do casamento estão previstas no ordenamento. O bacana é que hoje em dia... Então não, chefe. Então não, professor. Não? Então não. Não estão previstos, não. Então na letrinha miúda, você não leu. Já deve ter sido, então. Aquela que fica nas costas, assim, aquela letrinha petitinha, você não leu. Eu devia ter desconfiado. Quando disse que precisava de testemunha, era para me ter corrido, chefe. Quando você disse que precisava de testemunha e juiz, você pode ter corrido. Nada que tem juiz e testemunha pode acabar bem. Pois é, foi. Eu tive a chance, paciência agora. Teve a chance, agora paciência. Agora fazer o quê? Mas então, todas as consequências do ato jurídico estão previstas em lei. Rapaz, essa aula tá gravada, hein? Pois é, né? Vou mostrar para a mulher de vocês. Já pensou? Vai ter vassourada comendo frouxa hoje de noite, se essa aula vazar. Eu pensando que o vírus é que era perigoso. Puta merda. Pensa que tem coisa pior, tem coisa pior. Mas, enfim, vocês devem estar pensando no seguinte: como é que a gente faz com aqueles contratos de adesão, hein? Aquele que você vai lá no banco. Você vai lá no banco abrir uma conta, para a gente não falar de coisa pior. Você vai no banco abrir uma conta. O contrato está pronto. Se assina ou não assina, não tem choro nem vela. Isso é ato jurídico em sentido estrito ou negócio jurídico, gente? O que vocês acham? Me conta aí. Hein? Ninguém arrisca? Professor, ele não tem nem o que fazer, né? Na verdade, a gente aceita as condições do banco, né? Não sei se... Isso. Mas eu vou te contar por que ele é negócio jurídico. Porque tem alguém que pode estabelecer as condições, que é o banco. No negócio jurídico, sempre alguém pode estabelecer as condições. Não precisam ser os dois, necessariamente. Quem cria aquele contrato, quem inventa aquele contrato com todas as cláusulas dele, é o banco. Podia fazer de outro jeito. A gente aceita ou não, a gente adere ao contrato ou não. Tá? A gente vai ver que esses contratos de adesão, depois a gente vai ver isso, tem uma força obrigatória muito menor do que o contrato, por exemplo, que eu fiz com a proprietária do apartamento aqui. Quanto menor a sua liberdade de contratar, menor vai ser a sua vinculação obrigatória àquele negócio. Tá? Mas o sujeito, que é o banco, foi lá e estabeleceu as cláusulas do jeito que ele queria. Então, o contrato mesmo de adesão é um negócio jurídico. Tá? Bom, agora vamos respirar fundo, que a gente vai ter que entender como é que são os planos de análise
dos atos jurídicos. Isso é muito, muito, muito importante. Diria até que é fundamental para a gente poder entender o resto do direito, não é só o resto do ato jurídico, não. Isso vocês vão aplicar em tudo. Vão aplicar esse troço em tudo. Esses campos de análise dos atos jurídicos, eles servem para absolutamente tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Então, a gente tem 4 campos. A gente vai dizer o seguinte, que existe o campo da existência, da validade, da eficácia e dos efeitos. Tá? Então, a gente precisa saber se o ato existe no mundo jurídico. A gente precisa saber se o ato é válido. A gente precisa saber se ele tem eficácia. E depois a gente precisa saber quais foram os efeitos que ele produziu. Vamos entender assim. Vamos imaginar uma aspirina. Uma aspirina ou um vidro de remédio. Alguém hoje postou aí no grupo um vidrinho de Rivotril. Um meme com um vidrinho de Rivotril. Vamos imaginar o vidrinho do Rivotril. Tá? Vamos imaginar... Foi você, né? Vamos imaginar. Você sabe que Rivotril é o remédio mais vendido no Brasil, né? Vende mais do que pílula anticoncepcional. Fui eu. E agora mais ainda, né? Pois é, mas é o mais vendido, eu não sabia não, eu fiquei impressionado. Fui fazer uma pesquisa para um artigo aí, a respeito da medicalização das condições, da medicalização da sociedade brasileira, né? Descobri que o remédio mais vendido é Rivotril. Não tinha a mais vaga noção disso. Vende quase 2 vezes mais do que pílula anticoncepcional. É uma coisa impressionante. Mas vamos imaginar... Eu também não sabia. Pois é. É barato, né? Enfim, faz efeito. Por isso que eu digo que essa história da droga é complicada. Porque você tem as drogas lícitas e ilícitas, mas a gente não escapa de uma delas de jeito nenhum. Ou vai rolar uma bebidinha, um Rivotril, ou uma delas a gente acaba sucumbindo. Mas vamos pegar lá o exemplo do seu vidro de Rivotril. Primeiro, a gente tem que saber que o vidro existe. Você tem que estar lá com o vidro na sua mão. Aí, bom, eu tenho o vidro, ele existe. Vamos ver qual é a validade desse remédio. Vamos ver se ele está dentro do prazo de validade. Show, está dentro do prazo de validade. Qual é a eficácia desse Rivotril? Ele tende a ser um remédio para dormir, salvo engano, ansiolítico. Não sei, não tenho muita intimidade com ele. Mas eu acho que é um remédio para dormir. Então, a eficácia dele, teoricamente, a potencialidade que ele tem de gerar efeitos é fazer você dormir. Os efeitos são os resultados reais dele. Então, sei lá o que ele pode induzir a paranoia ao invés de fazer você dormir. O efeito pode não ter nada a ver com a eficácia. A mesma coisa acaba acontecendo com os nossos atos jurídicos. Tá? Eles podem ter uma eficácia, essa eficácia não corresponder aos seus efeitos. O efeito pode sair pela culatra, pode ser outra coisa completamente diferente. Vamos dar uma olhada com calma nesses elementos dos nossos atos jurídicos. A gente diz, além desses planos de análise, que os nossos atos jurídicos têm determinados elementos. Esses elementos a gente chama de ENA. São elementos essenciais, naturais e acidentais. Todo e qualquer ato jurídico tem isso. Vamos sempre lembrar, gente, quando o Congresso vota uma lei, ele está praticando um ato jurídico. Então, a lei ela vai ter elementos essenciais, naturais e acidentais. Quando a gente faz um contrato, a gente está praticando um ato jurídico. Esse ato vai ter elementos essenciais, naturais e acidentais. Tudo, gente. Nas coisas mais bobas que a gente fazia, né, na nossa vida, que hoje a gente não faz mais. Tipo assim, você vai tomar um café na padaria. É um contrato de compra e venda de coisa móvel consumível. Tem elementos essenciais, naturais e acidentais. Tá? Em tudo no direito tem isso. Em tudo no direito vocês vão encontrar essa história. Ok? Um exercício que eu gosto de fazer e que, infelizmente, a gente não vai poder fazer na prova, mas eu vou mandar para vocês fazerem, é a gente brincar de onde está o Wall-E. Eu vou dar determinadas situações jurídicas para vocês. Vocês vão achar as relações jurídicas que estão ali dentro, quem são sujeito, objeto, fato jurídico. E uma vez que vocês tenham achado isso, vocês vão achar do ato jurídico que vai estar ali quais são os elementos essenciais, naturais
e acidentais daquele nosso ato jurídico. Os essenciais genéricos, específicos, as naturais de integração e de interpretação, os acidentais genéricos específicos. Isso é bem bacana, é bem facinho da gente perceber e muito útil mesmo. Tá? Vamos ver os elementos genéricos para um ato, essenciais genéricos. Para um ato existir, o que ele precisa ter? Ele precisa ter agente, objeto e forma. Veja, um ato é uma conduta humana, certo? É uma conduta humana dirigida a um determinado fim. Você quer fazer alguma coisa. Para esse ato existir, ele precisa ter um agente, precisa ter alguém para fazer, para praticar. Então a gente diz que o ato sem agente não existe. O ato que não tem um objeto, você precisa fazer alguma coisa visando alguma outra coisa, em cima de algum objeto qualquer. Sem objeto ele não existe e sem forma também não. Então o ato ele precisa ter agente, objeto e forma. Vamos imaginar um contrato qualquer que a gente faça. Então, eu faço um contrato de prestação de serviços educacionais com a faculdade. Você foi lá, combinou tudo, não sei o quê, e não assinou o contrato. Esse ato não existe, porque ele não tem agente. Tá? Vamos imaginar que você assinou uma folha em branco. Esse ato não existe, porque ele não tem objeto. Vamos imaginar que você pensou em fazer e não fez. Esse ato não existe porque ele não tem forma. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é se o ato existe. Uma vez que ele existe, a gente vai ver se ele é válido. Tá? Primeiro passo, então, é a gente ver se o ato para o direito ele existe. Uma vez que a gente estabeleceu que ele existe, a gente vai ter que dar uma olhada nesse ato se ele tem a forma, se ele tem algum tipo de forma. Ele existindo e tendo forma, a gente vai ter que ver se ele é válido. Né? A gente vai ter que ver se ele é válido. E vamos ver se ele é válido, vamos ver se o agente tem capacidade e competência, se o objeto é lícito e se é possível, e se a forma é aquela que está prevista na lei. Se a forma a gente diz que é prevista ou não proibida pela legislação. Né? Então, vamos agora pensar num outro contrato, num contrato de compra e venda de um imóvel. Você vai vender um imóvel ou comprar um imóvel. Está tudo assinado, tem conteúdo, está tudo arrumadinho ali. Aí a gente precisa saber se esse agente tem capacidade, quer dizer, se ele é maior de 18 anos, se ele não está interditado. Então, precisa saber se ele tem competência, quer dizer, o que ele está vendendo é dele, eu não posso vender coisa dos outros. Então, por exemplo, eu não posso vender um imóvel que é do Sandro, não posso vender um imóvel que é da Ellen, eu só posso vender o que for meu. Eu tenho capacidade, mas eu não tenho competência para vender o que não é meu. Para o ato ser válido, eu tenho que ter capacidade e competência. Então, vamos imaginar, por exemplo, que alguém vende uma coisa que não lhe pertence. Esse ato existe, mas ele não tem validade. Isso acontece, alguém vender coisa que não é seu? Infelizmente, gente, muito mais do que a gente imagina e do que a gente gostaria. Toda hora a gente tropeça no tribunal com questões referentes a pessoas que estão vendendo coisas que não lhe pertencem, coisas que não são delas, estão cedendo direitos que elas não têm. Isso a gente vê a todo minuto. Esses atos jurídicos existem, mas eles não têm validade. Aí a gente diz que, em seguida, o objeto precisa ser lícito e juridicamente possível. Tem que ter um objeto que seja lícito, que seja dentro da legalidade e que seja juridicamente possível. Então, por exemplo, um contrato de compra e venda de entorpecente, que faz o traficante. Existe, mas ele não tem validade, porque o objeto, que é o entorpecente, é ilícito. Você não pode vender droga. Então, ele existe, né? Mas não tem validade, porque o objeto não é lícito. Você não pode vender droga. Vamos imaginar que a gente vendeu um lote na Lua. Eu posso vender um lote na Lua, gente? O que vocês acham?
Posso vender um lote lá na Lua? Tem como eu fazer isso? Pessoal, tem gente que vende até vaga no céu. Tem gente que vende vaga no céu. Eu nem peguei esse exemplo. Fui na Lua que está mais concreta. Pode. Você pode vender vaga no céu e vaga na Lua. Porque o objeto é fisicamente impossível, mas ele é juridicamente possível. Eu não sei se vocês sabem disso, mas tem um sujeito lá em Goiânia que registrou no registro de imóveis a Lua em nome dele. O pior foi que o cartório registrou. Então tem um sujeito lá em Goiânia que diz que é dono da Lua. Registrou no nome dele. É uma coisa de maluco isso. Não tem eficácia jurídica nenhuma. Né? Não vai ter eficácia nem efeito o cara dizer que ele é dono da Lua. Mas é um ato que existe e que é válido. Ele só não tem efeito nem eficácia. O sujeito é dono da Lua. Você pode fazer uma escritura doando, cedendo, alugando uma vaga no paraíso. Pode. O objeto não é ilícito, é juridicamente possível, ele só é fisicamente impossível. E isso, para o direito, é irrelevante. Tá? Você pode vender um unicórnio. É a vida. Contrato existe e é válido. Ele só não vai produzir efeitos. Você não tem como entregar um unicórnio. Aí o cara que comprou pode querer desfazer, dizer que foi enganado e tal. A gente vai ver depois como é que funcionam os defeitos dos atos jurídicos. Mas, em princípio, é válido. Tá? Então, prestem atenção nisso. Quando a gente fala que o objeto tem que ser lícito e possível, a gente está falando de possibilidade jurídica. Por exemplo, eu não posso me vender como escravo. Eu não posso vender nenhum de vocês como escravo, porque isso é juridicamente impossível, é proibido pelo nosso ordenamento. Tá? Uma coisa é o objeto ilícito, que é o entorpecente, outra é quando o negócio é proibido pelo ordenamento. Quando o negócio é proibido pelo ordenamento, a gente diz que o objeto é o juridicamente impossível. O objeto, quando ele é fisicamente impossível, o contrato ou o ato existente, existe e tem validade. Depois a gente tem a questão da forma. Né? A questão da forma é muito interessante, porque existem certos atos ou negócios jurídicos que têm que ter uma forma tal como prevista em lei. Então, por exemplo, o contrato de compra e venda de bens imóveis, que a gente estava usando de exemplo agora há pouco. O contrato de compra e venda de bens imóveis, ele tem que ser feito por escritura pública. No direito brasileiro é assim. Em outros países não é. Mas no direito brasileiro é assim. Tem que ser feito por escritura pública e com registro no registro geral de imóveis posterior, para você ter a transmissão da propriedade. Veja, isso não precisa necessariamente ser assim. Em vários países, ou na maioria dos países, isso não é desse jeito. Isso é assim no Brasil. O Brasil tem uma cultura de cartório que é um troço impressionante. Cartório que, vamos e venhamos, na maioria das vezes, não tem lá muita utilidade se a gente parar para pensar muito bem. Vocês já pararam para pensar no seguinte: qual é a grande utilidade de um reconhecimento de firma? De uma autenticação de um documento? E eu juro para vocês que eu não consigo alcançar a serventia de um troço desse. Juro mesmo. Por exemplo, se alguém apresenta uma cópia de um documento, você só vai impugnar aquilo se houver alguma suspeita de falsidade daquele documento. E se houver uma suspeita de falsidade, você vai discutir judicialmente se aquele documento é verdadeiro ou falso, ou você exige que a pessoa apresente o original. Né? Eu fui coordenador de uma faculdade há muitos anos no Rio de Janeiro, após uma faculdade da Estácio, quase 15 anos coordenador da pós da Estácio no Brasil inteiro, não só no Rio. Quando eu comecei lá, tinha uma maluquice que todo mundo tinha que apresentar os documentos autenticados no cartório, diploma de graduação. Eu disse, gente, para com isso. Mandei fazer um carimbo assim, confere com o original. O cara na matrícula ia na secretaria, apresentava para o cara da secretaria o original e a cópia, e a própria secretaria carimbava dizendo que tinha visto o original. Acabou o problema, não tinha serventia. Você já parou para pensar no Brasil tanto que é caro a compra e a venda de imóveis por conta dessa exigência da escritura pública
e do registro, no Registro Geral de Imóveis, é muito caro. Você tem que ter um dinheiro separado aí para essa burocracia. Bom, mas enfim, o fato é que você não terá um negócio de compra e venda válido, de compra e venda de imóveis, se ele não for feito por escritura pública e não tiver o competente registro no cartório do Registro Geral de Imóveis. A maioria dos contratos no Brasil é de forma livre. Você pode contratar do jeito que você quiser. Você pode contratar até verbalmente ou tacitamente, né? O contrato verbal é quando a gente combina como é que vai ser. O tácito é quando a gente começa a se comportar de acordo com aquela situação jurídica. A gente começa a se comportar como se de fato aquele contrato existisse. Então imagine, por exemplo, que um determinado sujeito, se alguém mora em casa, aí um determinado sujeito vai lá uma vez por semana e corta a grama da sua casa. E você, uma vez por semana, paga esse sujeito porque ele cortou a grama. Você nunca combinou, você vai cortar a grama, eu vou te dar tanto. Ele simplesmente faz isso e você vai e paga aquilo. Isso é o que a gente chama de comportamento concludente. Você tacitamente aceitou aquele contrato. A gente tem hoje um negócio muito complicado com esse comportamento concludente, que é a questão do cartão de crédito nos empréstimos consignados. Vocês já ouviram falar dessa história? Cartão de crédito consignado? O BMG faz muito, Crefisa. O sujeito vai lá numa financeira dessa e pede um empréstimo. Ao invés da financeira dar um empréstimo, ela dá um cartão de crédito para o cara usar, sacar aquele empréstimo. E muitas das vezes a pessoa é enganada, né? Porque ela acha que está fazendo um empréstimo e, na verdade, está contratando um cartão de crédito que o juro é muito maior. Como é que a gente descobre se a pessoa sabia ou não foi enganada? Se ela usou como cartão de crédito, se ela usou o rotativo, ela teve o que a gente chama de comportamento concludente. Ela aceitou o contrato de cartão de crédito porque ela usou aquele ativo financeiro como cartão de crédito. Se ela nunca usa o rotativo, a gente presume que ela foi enganada porque ela não teve isso que a gente chama de comportamento concludente. Tá? Esses são os elementos essenciais que a gente chama de elementos essenciais genéricos dos atos jurídicos. Os elementos essenciais específicos a gente vai dividir em motivo, causa e conteúdo. Tá? Qual é a diferença de uma coisa para outra? O motivo para o direito, na maioria das vezes, é irrelevante. É por que você pratica determinado ato. O motivo ele só tem relevância quando ele for determinante para a prática do ato. Então, vamos imaginar o seguinte, que você deixa um prêmio, dá uma gratificação para alguém porque você acha que ela fez determinada coisa para você. Então, vamos imaginar que você acha, quem tem cachorrinho aí, o cachorrinho se perdeu e alguém achou o cachorro, te entregou e você deu uma gorjeta, uma gratificação por conta disso. Tá? O motivo dessa gratificação foi a pessoa ter achado que te entrega o cachorro de volta. Vamos imaginar que você depois descobre que essa pessoa não achou o cachorro, ela tinha pego o cachorro de propósito e te devolveu na esperança da gratificação. Nesse caso, o motivo da gratificação é relevante e esse seu ato jurídico da gratificação pode ser invalidado, você pode exigir o dinheiro de volta. Em 90% dos casos no direito, o motivo pelo qual a gente faz as coisas não importa. Não importa. Tá? Só vai importar em raríssimas condições. O que importa, na verdade, é o que a gente quer fazer e como a gente faz aquilo que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer e como é que a gente dá vazão aqui. Então, vamos imaginar que eu quero vender um imóvel. Tá? Eu quero vender um imóvel. Eu vou pegar esse meu imóvel e vou fazer um contrato de compra e venda com conteúdo de compra e vendo esse imóvel. A gente vai dizer que o conteúdo é de compra e venda e a causa é a compra e venda. Vamos imaginar diferente.
que eu quero vender esse meu imóvel, só que eu erro na mão, eu faço um contrato de locação ao invés de fazer um de compra e venda. A causa e o conteúdo não são congruentes, né? Não batem, não juntam. E aí a gente vai ter uma invalidade do contrato. A gente precisa, quando pratica um ato jurídico qualquer, saber por que a gente está fazendo as coisas, é o motivo. Como a gente está fazendo as coisas, que é o conteúdo, e para que a gente está fazendo as coisas, que é a causa do negócio jurídico. É como, o que e para quê. Essas coisas a gente precisa analisar para poder depois verificar se o contrato, se aquele ato jurídico é válido ou se é inválido. Presta atenção, isso vale para as leis também. Vocês hoje devem ter visto que o ministro Alexandre de Moraes disse que não é válida a nomeação por parte do Bolsonaro do secretário do cara lá da Polícia Federal que ele nomeou, né? Vocês viram isso hoje? Chegaram a ver essa notícia? Hein? Eu vi, professor. Então, por que o Alexandre de Moraes disse que aquilo não era válido? Porque ele diz que houve um desvio de finalidade. O que significa isso? A causa e o conteúdo da nomeação do cara não bateram. Você só pode escolher, você tem o poder, o presidente tem o poder discricionário de escolher o superintendente da Polícia Federal. Só que isso tem uma razão de ser, tem que ter um propósito, uma finalidade. Qual é a finalidade de você escolher A ou B para aquela função? É desempenhar melhor aquela função. Acontece que o presidente declarou, em discurso público, que ele estava escolhendo aquela pessoa porque ele queria ter acesso à pessoa, ter acesso a informações, a dados de investigação e tal. Então, a causa e o conteúdo do ato dele não batem. É o que a gente chama de desvio de finalidade, que vai gerar a invalidade do ato. Oi. Mas eu entendo que moralmente o presidente está errado, porque ainda mais que ficou comprovado por meio de fotos que esse policial tinha um convívio familiar, né, com o presidente. E depois daquilo tudo que o Moro falou, daquelas declarações que o presidente quer ter acesso a investigações da Polícia Federal, etc., eu entendo que moralmente foi uma escolha, no mínimo, esquisita. Mas o Supremo pode fazer isso? Isso aí ele não tá fazendo aquele chamado lá ativismo judicial? Olha só, Gi, eu acho que nesse caso até que não, porque, veja você, os atos administrativos eles têm que ter uma finalidade, e o Bolsonaro declarou ele mesmo que ele queria ter acesso às informações, ter um relatório, ter não sei o quê, por isso que ele estava a causa da nomeação, né, motivo determinante da nomeação, era ele ter acesso a essas informações. Informações que não são relatórios de inteligência, tal, que não são atribuição da Polícia Federal. Eu não li a decisão e tal, eu não sei como é que isso foi feito, isso foi justificado, mas, em princípio, se comprovado esse desvio de finalidade, até que não é ativismo, não. Tá? Eu achei até errado quando o Bolsonaro falou, né, no discurso dele, que ele disse assim, que a Polícia Federal atual, que ele gostaria de trocar, né, que ele estava trocando naquele momento, eles tinham dado mais atenção para o caso Marielle do que para a pessoa que o esfaqueou. Exatamente. E isso então, eu achei um absurdo essa declaração, porque eu pensei assim, quer dizer que o presidente da República, não importa se outra pessoa morreu, ele acha que qualquer coisa que o envolve é mais importante, ele como Bolsonaro, não é nem como presidente, entendeu? Mas como se ele achasse errado a polícia investigar a morte da Marielle. Aí já está naquele aspecto que você está falando, do aspecto moral da conduta, juridicamente não importa. O que eu acho que eu não li a decisão ainda não, mas o que eu acho que é relevante nessa história é assim, a Polícia Federal tem uma função constitucional, que é fazer inquérito, é servir de polícia judiciária, é municiar o poder judiciário para persecução penal, quer dizer, para ver quem fez alguma coisa de errado e vai ter uma sanção que lhe é aplicada.
A Polícia Federal não faz relatório de inteligência para a presidência. A Polícia Federal não pode, em princípio, divulgar os inquéritos em andamento para quem quer que seja, a não ser para o juiz a que ele é dirigido. Então, na hora que ele diz que ele quer ter acesso a esses inquéritos, na hora que ele diz que ele quer ter um relatório de inteligência, ele está desviando a finalidade dessa nomeação. Exatamente. Esse é que é o problema. O problema não é nem o cara ser amigo da família, não, porque isso ele tem razão, você vai nomear os inimigos, se o cara tiver a expertise técnica, tiver os requisitos objetivos para nomeação, isso não é problema, não. Ele pode Mas isso vai ser muito complicado, porque qualquer pessoa que ele colocar lá, todo mundo já sabe que ele está com esse intuito. Por isso que ele não gostava mais do outro. Então, como é que eles vão... Como que o STF vai conduzir isso? Estou curiosa, porque... Eu também estou muito qualquer outra pessoa que ele escolher, professor, não importa quem, qualquer outra pessoa que ele escolher, vai ser com esse intuito, ele já declarou publicamente. É complicado, a coisa está complicada. A gente vai ter que acompanhar como é que o Supremo vai se conduzir nessa história aí. O Supremo, nos últimos anos, não tem se conduzido muito bem, não. Tem feito muita loucura, né? Pois é, o senhor lembra, eu lembrei hoje, depois disso, daquele caso, quando a Dilma quis colocar o Lula como ministro, Isso. O Supremo também interviu, né? Também interviu, porque a mesma forma, era desvio de finalidade, tal, era a mesma justificativa, mais ou menos. Então, acho que o Supremo não tem agido bem nos últimos anos, não. Vamos descobrir como é que ele vai tocar essa história aí, como é que isso vai se dar. A gente tem tido, nesses tempos de Covid, muitas decisões de cunho nitidamente ativista, né? O que é o ativismo? Gente, eu não sei se vocês estão por dentro disso. O ativismo é quando o Poder Judiciário se coloca no lugar do Legislativo, do Executivo, e começa a ditar política pública, que não é função do Poder Judiciário, né? Então, a gente tem um monte de decisões. Hoje tem uma decisão de um juiz aqui do Tribunal de Justiça mandando botar 10 leitos de UTI não sei onde, outro mandando apreender não sei o quê. Isso não está errado. Isso a gente não pode fazer, não é função do Judiciário. E, além de tudo, você tem que ter em mente uma coisa que a gente chama da reserva do possível, né? Os recursos são finitos. Então, na hora que eu mando, por exemplo, botar 10 leitos de UTI num tal lugar, eu estou tirando de outro, porque eu não tenho como fabricar leito de UTI no prazo que a decisão manda. Então, nesse caso aí, o Ministério Público pode atuar, né, professor? Pode Ele tem atuar. feito isso. Pode atuar, pode pedir essas coisas, mas o limite de atuação do Judiciário é o que a gente chama de reserva do possível. Tem coisa que não tem jeito. A gente está num grau de estresse do sistema de saúde, onde você não tem onde comprar as coisas, não vão chegar em 10 dias, e mesmo se você fizer isso tudo, não tem profissional de saúde para botar, para atender. O perigo desse tipo de decisão é que ela acaba gerando a desmoralização do Poder Judiciário, porque ninguém não tem como cumprir, não vai se cumprir, vai ficar por isso mesmo. Esse é o drama dessas decisões. Tem uma loja de vinho aqui que tem tudo aqui perto de casa. Engraçado que eu ia lá tomar vinho e comer, tinha um negócio. Eu nunca pensei que ali vendia respirador. Se eu soubesse, tinha encomendado para mim, para ter reserva. Pois é, o leito de UTI aqui, então nem se fala. Pode pedir aqui na esquina aqui que tem muito. Deve ter muito. Nosso Brasil não é fácil, né? O povo não perde a oportunidade de ganhar dinheiro nem na tragédia. Sujeito que não é para amador, né, professor? Oi? Não é para amador nesse Brasil. Não é. Nelson Rodrigues dizia isso, o Brasil não é para amador. O negócio aqui é foda, não tem. A gente vai ver quando acabar esse negócio, quando acabar essa emergência toda, a confusão que vai ser isso. E uma coisa assim, só fazendo um parênteses que eu fico pensando, é que eu acho que a minha matemática básica que eu aprendi na escola, ela não anda funcionando muito. Eu não consigo entender como é que tem 300 mortos só assim na conta e o cemitério não tem onde enterrar mais. Não tem só isso não, professor. Não, mas o que tem é o seguinte,
Mas não tem como alguém acreditar no que o Pois governo é. está divulgando. Porque, Nem olha número só, de infectados. você enterra 140 pessoas por dia, onde antes você enterrava 30. Então você está enterrando 110 a mais. Como é que só morreram 300 até hoje, desde o início da pandemia? 300, Tá 400? morrendo aí uma média de 80 pessoas por dia de uns dias para cá. Por corona. Fora as outras causas. Eu faço uma conta besta, que é assim, se o cemitério enterrava 30, está enterrando 140, tem 110 que estão morrendo por conta da pandemia. Pode não ser do corona, mas o cara morreu por um outro motivo qualquer ligado à pandemia. Foi ao hospital, não teve como ser atendido. Muitos estão morrendo em casa mesmo. Muita gente morrendo em casa. Então, eu não consigo entender essa matemática. Outra coisa é a matemática para você ver o número de infectados. Não existe. Tem um sistema nacional que chama Cinegripe, uma coisa assim, que calcula a quantidade de pessoas internadas por ano com problemas respiratórios no país. É fácil. Você pega o número de pessoas do ano passado no mesmo período desse ano, diminui a diferença, é corona. Não precisa fazer teste. Pois é, só que é assim, professor. Primeiro que não tem teste para todo mundo, nem para quem está doente em casa. Não tem. Só fazem teste nas pessoas que vão para os hospitais Isso. com alguma dificuldade. E Outra mesmo assim, coisa, teste planta. o que os médicos dizem desde o início da pandemia? Você tem que pensar que para cada pessoa notificada, ela infectou no mínimo mais 10 pessoas. Entendeu? Aí o senhor pega, então, 4 mil infectados em Manaus, 4 mil e pouco, e o senhor multiplica por 10. São 40 mil pessoas, no mínimo, infectadas. É isso. Por isso que as pessoas acham que aqui a porcentagem de óbito tá alta, mas não tá. Se você parar para pensar, 40 mil infectados. E quantos óbitos a gente tava hoje? Agora eu esqueci. Uns 400, eu acho. Mas é essa conta do 400 que não bate. Porque, olha só, se nego enterra Isso aí são casos só por dia, notificados. Não existe. a história é essa, é mais ou menos 1% o índice de mortalidade. 476, diz que, né? Mas no mundo deles. Não é isso não, muito mais. Bom, eu não sei, eu é que não saio aqui do meu cafofo tão cedo até esse negócio se resolver. Sabe? Não sou besta. Deixa alguém experimentar primeiro para ver se funciona. Professor, uma dúvida. Não parece, mas a gente ainda tem um vice-governador. Ele não tinha que estar aí na linha de frente também, não? Nunca mais ouvi falar nesse homem. Juridicamente, não. Juridicamente, o vice ele só atua na hora que o governador, o presidente, não atua. O vice é um reserva, né? É um reserva. Ele não tem, em princípio, função. O Mourão, só se tiver alguma secretaria, alguma coisa, mas, em princípio, esse cara não tem função. Vice, hoje em dia, nos termos de tecnologia que a gente tem, é um troço que não devia existir mais, né? Porque você imagina assim, o governador do Amazonas viajou para Londres. Ele foi governado lá, sem a tecnologia. O Bolsonaro foi para a Ásia. Não precisa de vice, governa de lá. Vice é um troço que ficou do passado aí, que foi ficando, não tem utilidade mais. Aí se fosse necessário, algo urgente que precisasse de uma assinatura, alguma coisa, aí sim, tem o presidente da Assembleia Legislativa, tem o presidente do Tribunal de Justiça. Não, e você tem assinatura eletrônica, gente. Você assina de qualquer lugar, o mundo é todo conectado, não tem... mas se o cara morrer, não sei o que, se morrer faz outra eleição. É a vida. Assume aí o presidente do tribunal, da Assembleia, nesse interregno, faz outra eleição. Vice como diz o Bolsonaro, isso é a vida. É a vida, esse monte de gente morrendo. Mas, José, o vice, em princípio, então, não está fazendo nada de errado, não, porque vice não tem que fazer nada mesmo. Tem que ficar quieto. Né? Talvez fosse legal, já que ele faz parte da administração, ele está colaborando. E aí a gente põe isso na conta política para saber se a gente vai votar nele ou não. Né? Pois é, porque antes disso aí tudo, menino, ele era aparente, vivia em tudo que era canto, dando entrevista, fazia assim. É isso aí. Parecia até que o governador era ele, né? Aparecia até, exatamente. Agora sumiu. Agora, quando o negócio deu ruim aí, ele sumiu, submergiu, vazou. Bom, enfim, acho que ele não deve estar querendo pagar essa conta dos respiradores. É muito certo. Bom, mas olha só, gente. Então, a gente, para o nosso negócio existir, a gente precisa ter esses elementos para o nosso negócio existir e ser válido.
a gente precisa ter esses elementos essenciais genéricos e específicos. Além desse, a gente tem elementos naturais. Elementos naturais são o que a gente chama de norma de integração e norma de interpretação. Existem normas para a gente interpretar o direito, isso a gente vai ver com calma numa aula específica de interpretação, e normas que a gente chama de integração. O que são as normas de integração? O direito ele presume que você queria determinada coisa quando você não fala a respeito disso. Então, por exemplo, se você fizer um contrato qualquer de locação, para a gente ficar nesse exemplo aqui, em que ele não tem uma cláusula dizendo o prazo dele, o direito presume que esse contrato é a prazo indeterminado. Se esse contrato de locação tem a cláusula, mas você continua na relação, continua pagando, morando e tal, depois de terminado o prazo, o direito presume que esse contrato passou a vigorar por prazo indeterminado. Tá? Então, são as normas que a gente chama de integração. Você integra a vontade daquele que pratica o ato com certas presunções legais. Você presume determinadas coisas. Então, por exemplo, as empresas que têm mais de 10 funcionários precisam ter controle de eletrônico de frequência. Agora, acho que é mais do que 20, depois da reforma trabalhista. Mas as empresas que têm que ter um número de funcionários 10 ou 20, elas têm que ter controle eletrônico de horário, de frequência. Se ela não tiver, não tem problema. Só que você vai presumir, por uma norma de integração da vontade, que o horário de trabalho declarado pelo trabalhador é aquele mesmo. Então, você presume certas coisas. Então, você vendeu um imóvel. Se você não estabelecer que, sei lá, aquilo que está dentro você vai tirar, como o acessório segue o principal, presume-se que você vendeu de porteira fechada, com tudo dentro. É uma norma que a gente chama de norma de integração da vontade. Num contrato de doação, se eu dou alguma coisa para alguém e essa pessoa não recusa, existe a presunção de que ela aceitou. Isso é uma norma também de integração. Para as normas de interpretação, a gente vai ter uma aula exclusiva só para a gente cuidar delas. Tá? Até aqui estamos indo, crianças? Sem problemas? Estamos dúvidas? Alguma coisa assim? Hein? Sobre esse tema que a gente está vendo hoje? Está bem legal a aula, professor. Está bem compreensível. Então tá bom. Isso é extremamente necessário, gente. Vocês vão entender o seguinte. O que eu estou dando para vocês de conteúdo de introdução ao direito, de teoria do direito, é um conteúdo que vocês vão usar para o resto da vida. Eu não vou ficar dando aula para vocês, umas bobagens que vocês vão responder para mim, depois nunca mais vão usar aquilo. Quais são as fontes do direito? Isso não tem serventia nenhuma. A gente precisa adquirir conhecimento que vai ter serventia para a gente resolver problemas no futuro. Não adianta a gente fazer coisa para cumprir tabela. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ter aplicação concreta, vocês vão ter aplicação concreta na vida de vocês, e a gente vai, acho que na próxima aula, eu vou pegar um contrato aqui qualquer, vou mandar para vocês pelo grupo do WhatsApp, para a gente poder identificar esses elementos todos aqui na aula. Isso aí é uma boa coisa para a gente fazer quarta que vem. Tá? Eu vou pegar um contrato qualquer, vou mandar para vocês lerem, antes só darem uma lida, e a gente na aula vai identificar esses elementos essenciais genéricos, específicos, normas de integração, e vamos começar a ver a interpretação. Vamos ver, por fim, agora os elementos acidentais. Os elementos acidentais são aqueles que, se não estiverem presentes, não fazem a menor diferença. Tá? Se eles estiverem presentes, a gente trata deles. Se não tiverem, a gente não trata. Os elementos acidentais, basicamente, são termo, modo e condição. Termo, modo e condição. Termo é o evento futuro e certo. Eu sei que vai acontecer. Tenho certeza que vai acontecer. Então, por exemplo, você faz uma compra que ela vai ser entregue no dia 6 de maio. É um termo certo. Você sabe que vai acontecer. A data para o sujeito cumprir aquela obrigação é 6 de maio. A sua conta de luz vence no dia 10. Isso é um termo. Dia 10 ela vai vencer, você vai ter que pagar ela no dia 10, ou praticar um ato antijurídico civil e vai pagar multa por conta disso. Você vai receber uma herança o dia que um parente seu morrer. Você não sabe que dia que vai acontecer, mas sabe que o evento é certo, o parente morrerá.
Então, isso é termo. Termo é todo evento futuro e certo. Se a gente sabe que vai acontecer e o dia que vai acontecer, a gente chama de termo próprio. Se a gente sabe que vai acontecer, mas não sabe o dia, a gente chama de termo impróprio. Tá? Eles podem vincular os termos à eficácia, lembra que a gente viu lá o que é isso, a potencialidade de gerar efeitos. Os termos eles limitam a eficácia dos atos. Então, eu peguei um dinheiro emprestado com alguém aí para pagar no dia 15. Peguei um dinheiro emprestado com o João Paulo para pagar no dia 15. Né? Esse meu dever de pagar está sujeito a um termo. A eficácia do direito do João Paulo está suspensa por um termo. Ele só vai poder exercer o direito dele de me cobrar, eu só vou ter dever de pagar no dia 15. Tá? A condição já é um evento futuro e incerto. Eu não sei se vai acontecer. Pode acontecer ou pode não acontecer. Então, por exemplo, eu vou alguém promete dar um apartamento para a filha se ela passar na faculdade, se ela passar no vestibular. Vai dar um carro se passar no vestibular. Você tem uma promessa de doação vinculada a uma condição, que é um evento futuro e incerto. Pode acontecer, como pode não acontecer. O último elemento acidental que a gente tem é o modo ou o encargo. O que é isso? É quando você pratica determinado ato, mas vincula a ele uma coisa que o beneficiário tem que fazer. Imagine, por exemplo, que você doa um terreno para alguém, mas condiciona a construção de uma escola, por exemplo. Olha, eu te dou esse terreno, mas você vai ter o encargo, a obrigação de construir aqui uma escola. Ou eu dou um terreno e você vai ter o encargo de construir ali um hospital. Tá? Então, a gente vai ter o encargo, um modo que é essa coisa que vem atrelada a um benefício. Tá? Você, muitas vezes, tem doações com encargos, doações em que a pessoa precisa fazer determinada coisa porque recebeu aquela doação. Tá? É assim, são esses os elementos acidentais dos nossos negócios jurídicos. Bom, meninos, olha só. Por hoje é isso que a gente vai tratar. Eu, durante a semana, vou mandar para vocês um contrato para vocês lerem, para a gente, na nossa próxima aula, poder achar todos esses elementos nele. Nós vamos fazer isso juntos aqui. Tá? É isso. Alguma dúvida, alguma questão com relação à prova? Alguém já tentou fazer o simulado lá que eu mandei para vocês, da ADP2? Alguém tentou, não? Eu não quis nem abrir o link. É que a gente está agoniado com os artigos para entregar, mas eu acho que a partir do final de semana a gente vai estar mais livre aí para ver tudo. Não estressa com isso, só dá uma olhada lá. Depois eu vou fazer um vídeo, eu vou postar com a explicação da correção. Como é que funciona aquele link? É uma múltipla escolha, você abre o link, você vai marcar, aí você envia a resposta e na mesma hora você clica, ele já te diz os pontos que você tirou, cada questão vale um ponto, e vai te apontar qual é a resposta correta se você tiver errado. Tá? Não vai ter a explicação do porquê que é correto. Oi. A aula que o senhor deu semana passada, que eu não assisti, o senhor colocou naquele canal do YouTube? Não, eu esqueci. Não? Vou colocar hoje. Vou colocar as duas hoje. Tá? Então tá bom. Acabou que eu fui fazer outra coisa e larguei para lá. Elas estão as duas aqui. Eu vou colocar as duas hoje para vocês poderem ter acesso. Tá? Certo. Alguma outra dúvida, crianças, com relação aí às nossas avaliações ou ao conteúdo da aula de hoje? Não, professor, a avaliação vai ser dia 25, é isso? Desse mês, né? Ou não? Não sei não, acho que dia 25. Tem uma data aí da faculdade, eu sou meio por fora disso. A faculdade, ela estabelece uma data para os próximos. Eu vou ver com a Lúcia e confirmo com vocês depois no grupo, tá? A data direitinho. Eu sei como é que é a forma, que essas são essas questões de múltipla escolha. Alguma outra coisa, Mas, menina? professor, o senhor já sabe mais ou menos como vai ser? A gente vai abrir lá, aí vai estar a prova online. Deixa eu te falar, pelo que eu entendi, vai ser do mesmo jeito que eu fiz para vocês aí. Eles devem ter usado o mesmo programinha, que é o Google Forms, para fazer isso. Eles dizem que vocês vão fazer a prova, marcar, e na mesma hora sai o resultado.
Então, Mas aí vai ser um tempo determinado ou eles vão dar um prazo para a gente mandar de volta? Como é que é isso? não faço ideia, eu vou perguntar e conto para vocês também. Como é que Estou eles vão fazer curiosa isso? para saber. Deve ter um prazo determinado, vocês devem poder entregar só durante o horário da aula. Deve ser É, eu isso. tô achando que é isso. Tô Você achando pode que é isso que limitar. acontece na aula. Nesse Google Forms, você pode limitar o horário que você recebe, pode fazer uma opção de limitações. Nesse questionário que eu mandei para vocês, eu não fiz nenhuma. A faculdade deve ter feito um com essas limitações. Mas, professor, eles vão mandar um link ou a gente vai acessar o portal e acessar de lá? Juro Qual para vai ser a você, não ideia? sei. Eu vou descobrir com a Lúcia Viana Beleza. e conto para vocês. Aí eles não vão Fechou. informar, é só final do mês. Eu descubro com a Lúcia essa semana, falo com ela daqui a pouco, e aí passo para vocês a resposta. Tá? Beleza. Sem crise. Obrigada, Eu professor. que Boa noite. agradeço, gente. Boa noite, até Valeu, professor. quarta-feira. Obrigado. Boa noite, professor. Até Boa noite, quarta. até quarta.